Sejam bem-vindos à nossa preparação para investigador de Polícia Civil de Minas Gerais, focados na banca FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Eu sou o professor Bruno Zampier e vamos trabalhar Direito Civil. Direito Civil que nos concursos passados de investigador esteve dentro da temática das noções de direito. Então, se você pegar os últimos editais, a gente tinha lá noções de direito e direito civil sempre esteve lá dentro com esta programação, com esses tópicos: personalidade e capacidade, direitos da personalidade, pessoa jurídica, responsabilidade jurídica, que aqui vai ser responsabilidade civil, fato jurídico, negócios jurídicos e, dentro de negócios, os conceitos e os vícios. E, além disso, relações de parentesco. Ou seja, para quem não é do direito e está nos assistindo, nós temos a divisão do direito civil em parte geral e parte especial. Essa é a divisão do direito civil. Os últimos programas de investigador de Minas têm em sua maior concepção a parte geral como nosso foco principal. Por isso, nós continuaremos assim, pensando na banca FGV. Faz todo sentido que parte geral de direito civil seja o principal ponto do conteúdo programático. Então, se eu pego aqui esse conteúdo, personalidade e capacidade é parte geral, direitos da personalidade é parte geral, pessoa jurídica é parte geral, fato jurídico é parte geral, negócios jurídicos é parte geral. O que não seria parte geral como um todo seria responsabilidade jurídica, que é a responsabilidade civil, e relações de parentesco, que é um tópico que está dentro do direito de família, ok? A FUMARC, antigamente, recomendava como bibliografia apenas o Código Civil, o que nos trazia uma prova baseada puramente em lei seca. Será que isso vai acontecer agora com a prova da FGV? Essa é uma das coisas que iremos falar nesse nosso primeiro bloco. Sem antes dar uma passada rápida nas provas anteriores. Em 2021, o último concurso, na prova para investigador de Polícia Civil, a questão de número 30 perguntou sobre fatos jurídicos. Com base no Código Civil, o que era correto afirmar, e trazia lá 4 alternativas, todas elas baseadas na lei seca. Uma questão relativamente fácil, mas baseada na lei seca. E usando aquelas expressões que não combinam, né, com prova objetiva. Sempre vicia a declaração de vontade. Apenas a transmissão é nula no mesmo caso que a declaração direta. Ou seja, uma prova bem Ctrl+C, Ctrl+V da lei seca. Lá em 2014, foi uma pergunta mais aberta sobre fontes do direito. Quais seriam as fontes do direito? Ou seja, uma questão mais ligada à doutrina. Para quem não é do direito, doutrina são os escritos pelos cientistas do direito. É a ciência do direito. São os grandes autores que escrevem os livros, que criam as teses, que comentam as normas. Isso é o que a gente entende por doutrina. Então, a questão de 2014 foi uma questão indubitavelmente mais doutrinária. Agora, a pergunta que você quer que eu responda é essa aqui, ó. Como estudar direito civil para investigador de Polícia Civil de Minas Gerais para a banca FGV, não é mesmo? Essa é a pergunta que você quer que eu, prof. Bruno, responda para vocês. Vamos entender um pouquinho como é que funciona a banca FGV. Se você buscar as últimas questões da FGV, e a gente fez isso naquele nosso grande simulado lá de junho, julho, que a gente fez aqui no Supremo, se você pegar o jeito de ser da FGV quando produz questões de prova, é um jeito muito próprio. Por quê? Porque a FGV trabalha com resolução de casos concretos. Vou repetir. A FGV trabalha com resolução
de casos concretos. Não apenas no direito civil, mas também em outras disciplinas. É um modo de ser da banca. A banca contrata professores para serem examinadores e espera desses professores a aplicação dessa metodologia de resolução de casos concretos. E nós fizemos aquele último simulado com base nessa mesma metodologia. Eu coordenei as questões daquele simulado para vocês. Ou seja, nós vamos pegar, prestem bastante atenção, nós vamos pegar essa ideia, repito, ideia de resolver casos concretos e aplicar na prova da FGV. Então, a prova da FGV sempre vai ter uma historinha. O parágrafo, normalmente, vai ser longo, o que nos traz uma prova, via de regra, mais demorada para ser resolvida. E ela vai trazer nomes concretos de personagens fictícios. Então, ela vai falar assim, João ofendeu a honra de Maria, e neste caso, Maria procurou o advogado José, pretendendo entrar com uma ação de responsabilização civil contra João. Neste caso, é possível dizer que Maria terá direito a... Dois pontos, e aí vem as alternativas. Lembraram? Isso vai demandar de vocês um nível de atenção alto, primeiro, porque não vai ser uma prova de simplesmente copiar e colar a lei seca, como era a antiga FUMARC. Essa perspectiva, a meu ver, muda com a entrada da FGV. Ou seja, você não vai ter que ficar decorando os artigos. Esse não é o jeito de estudar para a FGV. Na FGV, você vai ter que compreender a regra que aquele artigo traz. O direito, para quem não é do direito, aqui na turma de investigador, o direito, ele é um conjunto de regras que visam prevenir e resolver os conflitos que são inerentes à vida em sociedade. Faz sentido? Então, a gente cria uma série de normas, de leis, e essas leis vão criar um monte de regrinhas para resolver ou prevenir conflitos que são íncitos, que vão acontecer de qualquer forma, mais dia, menos dia, na vida em coletividade. Quando você vai fazer uma prova estilo FUMARC, você tem que ficar praticamente decorando aquelas regrinhas. Na prova da FGV, não. A FGV vai te trazer um caso concreto para verificar se você entendeu de verdade o que está contido naquela regra. Ok? Então, ela não vai te cobrar, insisto, reforço, repito, ela não vai te cobrar a literalidade da lei seca como regra. Ah, pode ter uma questãozinha ou outra que é Ctrl+C, copiar e colar da lei seca? Pode. Mas na prova da FGV, o histórico demonstra isso é uma exceção. Então, respondendo à pergunta, como é que você tem que estudar direito civil pensando em investigador para a banca FGV? Lendo a lei seca e compreendendo o teor daquele artigo. Então, você vai lá e vai ler personalidade e capacidade. São plenamente capazes os maiores, de 18 anos, artigo 5º. Podem ser emancipados os menores de 18 anos nas seguintes hipóteses. Artigo 5º, parágrafo 1º, que é emancipação. Ele não vai trazer a decoreba pelo casamento, pela colação de grau no ensino superior, não. Ele vai trazer um caso. Cláudio, filho de Antônio, deseja se emancipar. Para isso, solicita a seu pai que vá a um cartório e celebre uma escritura pública de emancipação. Nesta hipótese, é possível dizer que, dois pontos, e aí vão vir as alternativas. Então, não basta você decorar, você tem que realmente ler e compreender. Por isso, eu acho que para investigador, a melhor forma de você estudar direito civil é com um código comentado. Pega um código civil comentado, qualquer deles, leiam os artigos que estão no conteúdo programático do edital,
o conteúdo programático do edital vai trazer os capítulos, personalidade e capacidade, capítulo 1, direitos da personalidade, capítulo 2, pessoa jurídica, e por aí vai. Então, você vai ler esses capítulos, os artigos dentro desses capítulos, e vai ler o comentário relativo àquele artigo, porque você não tem que decorar mais na FGV. Isso era na FUMARC. Na FGV, você tem que compreender, entender, saber como se aplica, qual problema aquela regra resolve, porque a FGV vai trazer problemas, casos concretos, e vai perguntar para você qual é a melhor forma de resolver aquele problema, ok? Então, a minha dica é ler a lei seca, compreendendo o conteúdo das regras que ali estão, com o apoio das nossas aulas, dos nossos PDFs, e se você quiser ir um pouco além, usando também um Código Civil comentado para compreensão mais adequada dos conteúdos do direito civil.